Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre espelhos esféricos e a reflexão da luz quando encontram esses meios. Um espelho esférico nada mais é do que você ter uma superfície oca, de forma que esférica propriamente dita, e a partir disso você corta um pedaço dela. Então, aqui você tem uma esfera aqui, olha, projetada, e você cortou, formando o que nós chamamos de calota esférica. Uma calota esférica nada mais é do que uma superfície que é semelhante a uma cuia, por exemplo, e ele apresenta duas faces. A face tem, vamos dizer, esse espaço que ela é aberta, você chama de face côncava. A parte que é externalizada, que é essa partezinha arredondada aqui, é a face convexa. Então, o espelho esférico, ou ele é côncavo, quando ele tem esse formato, assim que os raios luminosos vão entrar nele, ou uma face convexa, que é essa parte aqui, que os raios luminosos atingem ele externamente. Sabendo disso, e como estamos dando um tratamento geométrico da luz, nós vamos entender geometricamente o que quer dizer essa figura. Então, imagine que tem aqui um eixo principal que passa por esse ponto aqui, que é o ponto extremo. Então, o ponto mais profundo que você tem lá, que é o mais extremo aqui possível, é esse ponto V, o qual é chamado de vértice. Então, o vértice, ele é o ponto aqui, é o polo dessa esfera. Então, você tem que um eixo principal é o que corta aí, passando por esse cara e por esse ponto C também. Esse ponto C é caso, se você projetasse aquela esfera por completo, seria o centro da esfera, aqui, bem no centro da esfera. E a distância do centro a qualquer ponto aqui dele é o que nós chamamos de raio. Definição de raio é a distância entre o centro e uma das extremidades da esfera. Professor, por que é escolhido esfera? Porque a esfera é simétrica, independente da direção. Nós vimos também nos nossos estudos que a luz ela tem uma propagação que independe da direção, ou seja, se você colocar a luz naquela direção, independente do sentido, ela vai se propagar por ela em linha reta. Então, é uma isotropia da luz, ou seja, uma propagação que independe do caminho. E esse raio aqui, ele é o seguinte, ele aqui é a distância do centro a esse extremo. Quanto maior for aqui esse raio, maior é o ângulo de abertura. Então, aqui você pode fazer essas medidas. Então, esse alfa aqui é o ângulo de abertura. Quanto maior for esse espaço aí, você tem que mais distante está o centro de curvatura e o ângulo de abertura também é maior, ou seja, ele apresenta um bom acoplamento de imagens, ele consegue colocar muitas imagens aí dentro. Então, só sistematizando o que eu disse, C é o que nós chamamos de centro de curvatura, V é o polo, que é o vértice, R é o raio aí da esfera e alfa é o ângulo de abertura. O que vocês mais usam nessa primeira etapa? Centro de curvatura e o vértice. Então, a representação de um espelho esférico, ela é dada da seguinte modo. Quando você tem uma imagem semelhante à primeira, você tem que é um espelho côncavo. Então, o espelho côncavo é representado por essa imagem aqui, que a luz vai incidir dentro dele. Quando você tem um espelho que é convexo, ele vai ser representado por essa forma aqui. Então, o espelho côncavo tem essa representação, o espelho convexo tem essa outra. Então, eu quero que vocês lembrem de uma coisa, da linearidade da propagação da luz. Independente da mudança de meio, nós temos que aqueles princípios da óptica geométrica, como reversibilidade da luz, independência do raio luminoso e a ideia do sentido da luz, você tem que consegue fazer mesmo nos espelhos esféricos. E com isso, é importante nós definirmos o seguinte: para a gente formar uma imagem,
tanto via a reflexão no espelho plano quanto no espelho esférico, você necessita de, no mínimo, 2 raios luminosos. Então, essa descrição de 2 raios luminosos é a mais fácil de você conseguir representar como vai ser a formação da imagem naquele sistema. Por exemplo, você aí está tendo 2 raios luminosos, eles estão refletindo e batendo aí no que nós chamamos passando por F, que é o foco. Então, o foco nada mais é do que o ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice aí do espelho esférico. Como vocês podem ver, esse lado aqui ele está virado para dentro, esse colchete. Então, aqui, olha, é um espelho côncavo. Só para vocês terem essa ideia de representação no geral, como seria. Desse outro lado, ele é um espelho que nós chamamos de convexo, porque ele está representado desse modo. Porém, eu quero dar uma dica para vocês. A luz está incidindo desse lado. Então, desse ponto de vista, para esse feixe luminoso, nós temos que ele está sendo um espelho côncavo. Então, uma dica. O mesmo espelho, ele pode ser côncavo ou convexo, só ele ter as duas faces refletivas. Então, é o seguinte, a face, você sempre vai olhar na onde a luz está incidindo. Então, você olhando aí, se eu lhe perguntasse, é um espelho convexo, mas como a luz está incidindo nesse sentido da direita para a esquerda, que é o anticonvencional que a gente é acostumado, aí ele está agindo como um efeito côncavo. Então, eu quero que vocês tenham uma ideia aqui. O mesmo espelho, uma face dele pode ser côncava e a outra pode ser convexa e não vai interferir em nada. Por quê? No espelho não tem a passagem de luz por ele, porque a ideia é ele bater e refletir. Então, toda a representação é feita através de raios luminosos. E por isso que começou a definição desse termo aí, raios notáveis. Raios notáveis são, no mínimo, 2, mas geralmente usam-se 2, que vão representar o modo como a imagem é formada. Então, os raios notáveis, eles são raios de luz imaginários. Não existe um raio notável. A imagem não é formada necessariamente. Mas esses 2 raios notáveis é que permitem você entender como é essa formação da imagem. Se a imagem vai ser maior, se vai ser menor, vai depender aí da forma do espelho que ela vai encontrar e como vai ocorrer essa ideia dos raios notáveis. Então, os raios notáveis em si, eles têm alguns princípios que vai servir independentemente da forma do espelho. Então, olha, todo raio de luz, primeiro postulado, todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal. Qual é o eixo principal? O eixo que passa entre o centro de curvatura e o vértice. O foco é sempre o ponto médio entre esses dois no espelho esférico. Então, todo raio de luz que incide paralelamente a esse eixo, ele vai ser refletido por o espelho e vai passar pelo foco. Foi paralelo ao eixo, você tem que ele reflete pelo foco. Isso para o espelho côncavo. Olha aqui, no centro de curvatura a mesma coisa. Olha, você tem um vértice aqui como ponto extremo, centro de curvatura e o foco. Incidiu, ele vai ser refletido. Então, olha aqui, olha. Ele passou aqui, esse feixe aqui, lembre-se, os raios são independentes. Por isso que não tem uma alteração aí na intensidade. Olha, ele excedeu aqui, ele faz esse caminho sendo jogado por o foco e volta para cá. De mesmo modo, esse cara aqui, ele entra aqui e volta. Olhe que no espelho côncavo, ele é formado todo mundo aqui dentro do espelho, não passa de um meio para outro. No espelho convexo, passa. Então, é uma dica que eu já dou para vocês. Então, os raios notáveis, primeira característica, todo feixe que passar paralelo ao eixo principal, ele vai necessariamente ser refletido de modo que passe pelo foco. Segundo postulado dos raios notáveis,
todo raio de luz que incidir passando pelo foco, olha, ele vai fazer a coisa contrária agora. Ele volta paralelo ao eixo principal. Então, ele colide e volta paralelo. Então, olha, você tem aqui, ele colidiu e voltou, mudando de eixo inclusivamente. Isso serve para os côncavos e também serve para o convexo. Então, aqui, olha, esse cara entra aqui no foco e sai desse outro lado, olha. Então, esse que sai aqui foi o que incidiu aqui embaixo. Esse que incidiu aqui em cima, ele está saindo cá embaixo. Então, ele faz essa inversão também. Então, primeiro postulado. Toda vez que o raio incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido pelo foco. Toda vez que ele incidir pelo foco, ele é refletido pelo eixo principal. Aqui, o terceiro postulado. Todo raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura, ele reflete por cima de si mesmo. Então, se ele for pelo centro de curvatura, ele vai voltar pelo centro de curvatura. Tanto para o côncavo, tanto para o convexo. Olha aqui, chegou lá no centro de curvatura, o feixe vermelho, olha. Retornou por ele. Então, você tem que o centro de curvatura é como se fosse lá o centro daquela esfera da qual foi retirada a calota esférica. Então, isso é para ser mostrado que os postulados dos raios notáveis, eles servem tanto para espelho côncavo, tanto para espelho convexo. O quarto postulado. Todo raio de luz que incide sobre o vértice, que é aquele ponto extremo lá, é o polo da calota, ele vai ser refletido simetricamente, ou seja, ele faz uma reflexão regular, como se fosse igual a um espelho plano, o mesmo ângulo aí. Então, aquele ponto lá do vértice, ele é o ponto onde o espelho vai se comportar como um espelho plano. Então, se você acerta ali pontualmente no vértice, ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo. E mesmo modo convexo, você bateu lá no vértice, você tem que, ele vai refletir formando o mesmo ângulo. Então, esses postulados, esses 4 postulados em si, eles dão toda a caracterização para a formação da imagem. E isso vai nos permitir entender como é essa formação da imagem, como ela ocorre, a construção de uma imagem. Então, por exemplo, o primeiro caso, você tem um objeto, olha, o objeto aqui de estudo vai ser essa árvore, aqui. É uma coisa real. Você vai colocar ela em frente a um espelho aí côncavo, em diferentes posições, e você vai ver como vai diferir, a depender da posição, de como será a formação da imagem. Então, olha, você tem 3 pontos que são fixos em qualquer espelho. É o vértice, que ele vai depender do objeto que você quer refletir. É o vértice, o centro de curvatura e o foco, que é o ponto médio entre eles dois. Então, você tem um primeiro caso, utilizando o espelho côncavo, você botou lá depois do centro da curvatura, melhor dizendo. Então, é como se ele estivesse bem longe. Você tem que precisa de 2 eixos, de 2 feixes notáveis, e você tem aqui, olha, que eles formam uma imagem que é real, porque ela é formada do mesmo lado do espelho, ela é formada ali dentro, como se estivesse na mesma região do objeto, ela é menor e invertida. Então, a imagem formada vai ser em uma determinada região no espaço geográfico menor, real e invertida. Essa é a característica, ou seja, você teve qualquer objeto, colocou lá, antes do centro de curvatura, ele vai ter essas características. Professor, por que eu tenho que saber essas características? Isso é o que cai no Enem, no vestibular. Ele lhe dá a posição e pergunta quais são as características das imagens. É basicamente isso. Então, foi em um ponto depois do centro da curvatura. A imagem é real, menor e invertida.
Segundo caso, se você colocar o objeto em cima do centro da curvatura. Então, você tem aí a propagação de dois eixos notáveis, de dois feixes notáveis, e você tem que, no espelho côncavo, quando você bota o objeto em cima do eixo de curvatura, você tem que é real, ela tem o mesmo tamanho do objeto, a imagem, e ela é invertida, ela é de cabeça para baixo. Então, olha, quando você está mais distante, a imagem é menor. Quando você está sobre o eixo de curvatura, a imagem é igual. E quando você está entre o centro de curvatura e o foco, você vai ter que é real, do mesmo jeito, porque você formou nessa região, é uma imagem maior e invertida. Ou seja, espelho côncavo, do foco em diante, ele vai formar imagens que nós chamamos desse modo. Então, olhe, se você tiver uma imagem em cima do foco, botou a imagem, o objeto em cima do foco. Então, olha, tá aí o ponto focal, que é a distância média entre o vértice e o centro de curvatura. Você tem que não forma imagem. Ou seja, é uma imagem própria, você não consegue que os dois eixos, que os dois feixes notáveis se reencontrem. Isso acontece lá no infinito, ou seja, você não consegue visualizar. Então, esse é o quarto caso. E quando você tem o último caso, que é o menor possível de você ter a reflexão, é você ter o quê? Olha, o objeto entre o foco e o vértice. Então, você tem que a imagem formada, ela é virtual. Por que ela é virtual? Ela vai ser formada dentro do espelho, como se estivesse lá dentro do espelho, numa região, ou seja, você vê ela totalmente espalhada mais distante, maior do que o que é realmente e direta, e direita, no caso, ou seja, ela não é invertida. Então, olha, no foco não forma imagem. Do foco em diante, se distanciando, você tem que sempre a imagem vai ser real e invertida. Quando chegar do foco até o vértice, você tem que ela é uma imagem virtual maior e direita. Ah, professor, e se eu tiver uma imagem, um objeto depois do foco? Olha, se eu tiver esse objeto aqui, é essa árvore sempre, depois do foco, note-se que agora o espelho vai ser algo como um espelho convexo, porque essa face arredondada vai estar aqui do lado desse, vai estar do lado esquerdo do objeto. Então, ele vai ser algo desse tipo, olha. A imagem está aqui do lado direito e você tem essa. Então, a imagem ela é formada depois do vértice. Quando ela é formada depois do vértice, ela vai ser virtual, menor e direta. Então, olhe, entre o foco e o vértice, ela fica maior e direta. Quando ela está após o vértice, ela fica menor e direita. Sabendo disso, o quanto ela é maior ou menor, ela vai depender muito dessa distância, ou seja, aqui é a distância P, onde você tem a distância entre o objeto e o espelho, e a distância P', que é a distância entre a imagem e o espelho. E aqui, o F, ele é o que nós chamamos de distância focal. Então, olha, essa relação aqui, ela é que vai dar o quão é maior ou quão é menor. Então, olha, aquele estudo lá que nós fizemos vai ser maior, menor, é importante você saber. Mas se você quiser fazer um estudo aprofundado, que não é algo que nós vamos fazer aqui, o cálculo é feito por essa fórmula aqui. Então, nós temos que esse tamanho aqui da imagem do objeto, ele pode ser entendido como aumento linear. Esse aumento linear, se ele for maior que 1, você tem aqui que a imagem é maior que o objeto. Se ele for menor que 1, você tem que a imagem é maior que o objeto. Se ele for 1, você tem que imagem e objeto apresentam o mesmo tamanho, ou seja, ela foi colocada aqui
no centro de curvatura. Então, essa primeira equação tem o nome de equação de Gauss. A equação de Gauss relaciona o quê? A distância entre objeto e imagem ao espelho com a distância focal. O aumento linear, ele relaciona o tamanho proporcional de imagem e objeto. Então, por isso que tem lá essa distância. Então, olhe, ali é mais ou menos o que eu falei. Então, os espelhos convexos, eles geralmente são divergentes. Eles têm como opção de ampliar o campo visual. Então, você tem aí algo vendo de fora, essa bolinha aí que representa Natal, esse espelho que é utilizado lá pelo dentista para colocar dentro da boca da pessoa, é um espelho convexo. Óculos que são arredondados na sua superfície são aplicações de espelho convexo. Então, você tem sempre uma ampliação do campo visual. O espelho côncavo, geralmente, ele converge a luz e são utilizados para concentrar raios luminosos ou para formar uma imagem ampliada, ou seja, você consegue ter, por exemplo, uma imagem de várias coisas num pequeno espaço de tempo. Esse é um espaço aqui que nós chamamos de espelho côncavo. O espelho côncavo é convergente, espelho convexo divergente. O espelho convexo, ele amplia o campo de visão. O espelho côncavo, ele, no caso, concentra o raio luminoso e forma a imagem mais ampliada, porque você consegue ver mais objetos ali dentro. Então, tem uma atividade disponível no Classroom. Eu continuo via WhatsApp a partir de agora. Qualquer dúvida é só me chamar por lá. Até a próxima aula.